Olá, estamos aqui com o nosso Hoje Pode. O assunto de hoje até eu não gostaria muito de ter que abordar esse assunto, mas infelizmente ele está presente na vida, na sociedade, mesmo a nossa aqui, na nossa região, no nosso estado. Nem vou falar no nosso país, e os números são bastante relevantes, expressivos e também assustadores. É a violência contra a mulher. Tem muito tipo de violência que é fácil a gente entender. Por exemplo, um tapa na cara. Mas hoje nós vamos falar de outros tipos de violência que vão muito além do tapa na cara. Nós vamos conversar com a terapeuta familiar Ana Silva. Muito bom estar aqui contigo. Obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui para a gente conversar sobre esse tema que é um tema duro, difícil, mas que com certeza interessa muito, especialmente às mulheres. E eu abro um parênteses também para os homens, né? Porque nós temos que entender bem esse processo. Muito obrigada pelo convite, Diniz. É um prazer estar aqui com vocês. Esse tema realmente é um tema muito sensível. E é exatamente isso que você disse. É muito fácil a gente é, acreditar que a violência é sobre o que sai nas mídias. É sobre feminicídio, é sobre denúncias, é sobre espancamento. Mas a violência, e não é só contra a mulher, é uma violência que eu digo contra o sistema familiar. Ele vai muito além disso. Então, tem a violência emocional, psicológica. Então, são feridas que vai muito além da pele. E que atinge toda a família. Porque, por exemplo, uma agressão contra uma mulher mãe, por exemplo, atinge frontalmente a criança, né? Atinge, atinge. Eu posso dizer para você com propriedade, porque eu venho desse lugar, desse sistema, passei por ele por 15 anos e eu tive duas crianças no meio desse todo esse processo. Então, era uma situação que apren apreensiva demais, e a mulher, muitas vezes, enquanto mãe, ela não acha que ela está sendo agredida, porque aí ela acaba mascarando isso no lugar de é comigo, eu estou protegendo os meus filhos. Mas as crianças, elas sentem tudo que está acontecendo ali, né? Não é fácil essa situação. Primeiro, entender o que está acontecendo e conseguir agir também. Porque me parece que é extremamente difícil para a mulher tomar uma decisão sobre isso, né? Primeiro, como você mesmo falou, é entender os tipos diversos de violência, né? É, sempre vem mascarado de culpa, em que você, mulher agredida, que passa por isso, muitas, sim, 90%, antes de chegar uma agressão física, elas se sentem culpadas porque são coagidas. Você não consegue lidar com as coisas. Olha o que você faz. Você me deixa assim, você me deixa nervoso. Então são coisas que a mulher ela vai tomando para ela como se fosse uma verdade e que ela fosse realmente a errada da história. É muito desafiador ela entender qual é o limite dela, o que é dela, o que é do outro. É um processo delicado e eu digo que não é rápido também. Ele tem várias camadas. Então, isso que eu ia falar. Nós temos etapas, né, de violência. Começa, às vezes, com uma coisinha quase imperceptível mesmo. Uma palavra mais áspera, aquilo vai evoluindo para uma agressão verbal, de repente um empurrão, né? Alguma agressão um pouco segurar mais firme, machucar, e a coisa vai evoluindo para isso, né? Como que se identifica como que a mulher pode identificar o que é violência contra ela? Diniz, eu diria ainda que vai antes disso. Antes ainda. Antes ainda, porque a mulher, ela já é mais sensível e se ela teve uma base familiar já não estruturada, já era disfuncional, a base dela familiar, ela já vem com dores emocionais para esse relacionamento. Então, por exemplo, no namoro, de experiência própria, no namoro, Uhum. você vê situações e você vê outra pessoa te tratando bem, daquele jeito que você sempre quis ser tratada, só que você não olha para todo o sistema, para todo o ciclo. Aí diz: não, comigo é diferente.
Então, esse caso recente agora da mulher agredida no elevador, né, com 61 socos, isso veio para a mídia porque é um espanto isso. Só que em entrevista ela diz que ele já tinha tido casos anteriores, mas com ela, ele tratava ela bem. Então, se ela é uma mulher já que não tem um equilíbrio emocional, ela vai falar: mudou? Comigo não. Eu costumo sempre dizer, né? Esse é Esse é um tipo de me engana que eu gosto. Exato. É, Tá ruim, mas tá bom. é, Vai começando assim, tá ruim, ai, eu não posso usar essa roupa, mas tá bom. Ele tá sempre presente. Se você casa e tem filhos, tem uma coação ali, tá ruim, mas tá bom, ele não bate nas crianças. Ainda isso fica muito mais acentuado se esse homem ele é o provedor financeiro, só ele da casa. Porque ela vai ficando ainda mais, porque essa coação psicológica ainda fala, você vai passar fome, eu quero te ver na sarjeta, debaixo da ponte. bom, aí já chegou num nível já bem avançado da violência, né? Mas quando ela tá ali, nesse primeiro amor, quando ela começa a se relacionar com esse homem agressor, tem situações que você consegue ver. Ele tá no trânsito e levou uma fechada, explode, né? Se altera. Preste atenção como ele trata o pai dele, a mãe dele. Minha mãe, ai, sempre quer me controlar. Ai, eu não quero ser igual ao meu pai. Vamos Opa, olhar aí essa base familiar ali, primeira família, porque dá para tirar muita coisa ali se a pessoa tem ou não equilíbrio emocional. bom, os exemplos estão aí, né? Infelizmente, nós falamos daquela agressão no elevador. Faz alguns dias já que isso aconteceu. E é inacreditável quantas coisas já aconteceram depois disso. Um caso aí mais incrível foi aquele caso daquele rapaz, tem 41 anos, é um homem, né, que matou um gari e que é casado com uma delegada, que inclusive foi afastada agora. Possivelmente tem usado armas dela, né, para uma arma dela para executar esse crime. E aí ele já tem 2 casos de agressão a ex-mulheres. Você vê, e estava casado com uma delegada, né? Exatamente aquilo do, não, comigo não vai acontecer, né? Eu acho que é mais ou menos isso, mas é assustador, né? Porque o nível das pessoas que nós estamos falando aqui é alto, são pessoas que têm boa colocação na sociedade, né? E que são vítimas de uma situação como essa, ou estão envolvidas numa situação como essa. A gente precisa entender, e realmente isso, Diniz, que quando nós falamos em agressão e nessa violência doméstica, principalmente contra a mulher, muitas vezes, claro que tem a índole da pessoa, tem todo uma análise, um diagnóstico do indivíduo. Mas na maioria das vezes nós estamos falando de um homem doente também, que veio e tem feridas emocionais do sistema familiar básico que ele não sabe lidar. Ou é um homem que foi muito agredido pelo pai, ou é um homem que não teve o pai presente, teve a falta de pai. Como é que um homem sabe que ele é homem? Como é que um homem age se ele não tem exemplo? Se ele tem um pai agressor, a probabilidade dele ser agressor é grande. Porque racionalmente a gente sempre fala: eu não quero isso para mim. E é assim que era. Quando eu casei, por exemplo, no meu auge da minha consciência de 21 anos, eu disse: eu quero diferente. Eu olhei, idealizei, imaginei e falei: era diferente. Mas não saiu muito longe daquilo que eu vivenciei dentro de casa. Por quê? Porque essa é a nossa referência, é o padrão que a gente tem. Então, se a gente olhar para a nossa mentalidade, nós temos a nossa parte racional, né, nosso córtex pré-frontal, por imagens. Então, você fala: eu não quero, racionalmente falando, mas tudo que você vivenciou na infância, você registrou imagens e guardou. Então, nós nos comportamos geralmente pelas nossas sensações, a partir das nossas emoções. E está registrado lá que homem faz o quê? Chacoalha, homem grita. Esse homem vai fazer o quê? Replicar, porque foi assim que ele aprendeu que era. É o machismo.
Assim, tipo, não, Exato. eu sou o homem, eu, né, eu mando, alguma coisa nesse sentido. Sim. Agora, realmente é impressionante e vamos lá. O homem ele pode ter diversos tipos de comportamento, né? Ele pode ter ele pode praticar uma violência um pouco mais sutil, né? E mesmo psicológica, financeira, como você mesmo já falou, essa é muito comum. Embora, é claro, a mulher hoje ela está cada vez mais indo à frente, tendo o seu trabalho, a sua renda. Com isso, ela consegue se contrapor um pouco a esse tipo de pressão e essa violência financeira, né? Agora, vamos assim para casos extremos, né? Eu recebi o vídeo, inclusive a gente postou no Instagram e nós pedimos até para colocar algo em cima da imagem lá, que é um absurdo, né? Aquela situação das marteladas, né? Do homem que matou a esposa a marteladas na frente dos filhos, das meninas. São casos extremos, né? É, isso já é uma pessoa, vai além de qualquer. O que a gente poderia fazer numa situação dessa? Eu realmente não sei. É, Como prever isso? Como se precaver disso? Eu não tenho ideia. é muito desafiador enquanto você vê o outro doente, é, ter esse lugar de ele está doente e precisa de ajuda. Porque a mulher ela acha que ela é culpada e que o homem está ali isento, ele não é doente, né? Nesses casos mais sutis. Mas ali, nesse caso específico, já passou do emocional. Então a gente tem dentro, quando a gente trabalha emocional, então eu trabalho na parte familiar com o preventivo. Então, é das emoções, o que dá controle para que ele não tenha um problema de saúde na psique. Então, eu trabalho com as neuroses. Então, ele ainda vai trabalhar com as emoções, né? Todo mundo, também é neurótica, assim. Todo mundo passa por esses estágios, né? Onde a gente trabalha com as emoções dentro da neurose. Isso é mais palpável e a gente consegue trabalhar. Quando atinge a psique, que é nesse caso, deve ter um distúrbio da psique dele, aí é caso de psiquiatra, medicamento, intervenção. A mulher teria como imaginar uma situação dessa? Como que chega num ponto desse? Porque é algo. Não, eu fiquei chocadíssimo com aquilo. Aquela cena do elevador, ela é realmente também horrível. Agora, essa outra. É porque coloca Não, isso é. vulneráveis Eu ali também olhei na aquilo e cena. falei, até não era muito favorável a colocar no Instagram o vídeo, né? Mas, enfim, foi vencido, a mídia cobra isso, e eu fiquei chocado com aquilo. É algo assim que eu não consigo. O que que a mulher pode fazer para não deixar a situação chegar num ponto desse? O que que ela pode? Quais são os meios que ela tem para tentar? Primeiro, claro que ela tem que se dar conta da situação que ela está vivendo, né? Ela tem que parar de idealizar e Exato. de se anestesiar também, né? No sentido assim, não, tenho os meus filhos, não, porque enfim, eu não posso passar necessidade, alguma coisa assim, né? Ela tem que encarar, né? E depois fazer o quê, né? Procurar ajuda como, né? Qual seriam os passos possíveis? Para ela identificar que tem algo errado. Primeira coisa, no corpo. O nosso corpo, ele sente todas as emoções. Então, por exemplo, vir aqui ser convidada para o podcast me gera o quê? Uma ansiedade. O corpo ele vai responder essa alegria, essa euforia Mas fala até. a verdade, mas quando você chega aqui, dá uma aliviada, Ah, né? isso é muito maravilhoso. Mas o corpo sente, então a mão vai suar se você estiver ali Sim. ansiosa né, na situação. Então, a mulher, a primeira coisa, é isso que a gente tem orientação, né, em atendimento. A primeira coisa, preste atenção no teu corpo. O teu corpo fala o tempo todo. Se esse homem gritou, falou mais bravo, faz isso, qualquer coisa, e ela sentiu no corpo, é um sinal de alerta. É o primeiro sinal de alerta. Ele repetiu, eu senti de novo. Olha com mais cuidado. E não adianta falar assim, tá, eu vou denunciar. A maior parte das mulheres que ela tá vendo que vai chegar numa situação e ela denuncia, ela volta atrás. O dia que eu fui denunciar a primeira vez a minha agressão, eu comecei a chorar desesperada. Não tinha um equilíbrio emocional, é claro, ainda por isso que eu venho desse lugar.
E eu lembro muito da fala que a delegada falou. Ela falou assim: isso não é mais sobre você. Eu sei que você quer sair correndo e voltar para casa, que você acha que está fazendo errado, mas a gente vai te proteger. Difícil, né? É muito difícil você entender que você está numa situação de perigo. Então não tem que sair tomando uma decisão assim na loucura. Por quê? Porque você vai voltar atrás. Quantos casos a gente vê de mulheres que vão, denunciam, volta para esse marido? Por quê? Porque elas não têm condições emocionais de enfrentar a situação. Então, buscar suporte mesmo de profissionais, né? Terapia, tem psicólogos, tem uma infinita imensidão de profissionais que pode colaborar, ter uma base de apoio. Então, alguém que você confie extremamente. Geralmente, mulheres, elas vão falar mais com outras mulheres. Eu aconselho que ela busque dentro do relacionamento dela um homem que ela confie, para ela sentir segurança. Porque a mulher, quando ela está nesse lugar, ela vai já inconscientemente falar assim: homens não prestam. E talvez ela venha de um sistema familiar que ela acredita isso. Então, primeiro destravar é dizer: não, pode ter algum homem aqui, um pai, um tio, um amigo, um primo, alguém que pode auxiliar ela ali naquele momento, que pode dar esse suporte de sair com o filho, porque a gente acredita, mulheres, falando com outras mulheres, é uma crença isso, é uma crença muito inconsciente que mulheres são fracas. Então, se a gente Isso tem uma. eu acho que é uma mentira. A gente é muito poderosa, porque Não, a eu gente acho tem que a uma. mulher, ela tem, claro, a sua sensibilidade fisicamente é inferior ao homem, Fisicamente, né? se não for a Dani Arouca, né? A nossa campeã mundial aí de jiu-jitsu, né? Tricampeã mundial. Essa eu acho que. Mas ela passou, ela já declarou, inclusive, aqui, que teve problema de violência doméstica, né? Então, até ela, hoje, claro, que é uma atleta e uma pessoa que eu acho que é um pouco mais difícil. Mas, de qualquer maneira, é uma situação que é fisicamente inferior. Isso é. Isso é real. Mas, por outro lado, tem uma força incrível, né? É, Porque a é. quantidade de mulheres hoje que são chefes de família no Brasil é algo incrível, né? Exatamente. Então, mas a gente está falando assim, nesse momento, de uma vulnerabilidade. Ela vai se sentir realmente mais vulnerável. Então, ela precisa ter uma rede de apoio, né? As pessoas que estão mais próximas dela. E aí é uma grande questão, porque a mulher que ela está passando, ela tem vergonha. Ela não vai falar para os próximos. Então, é a primeira ruptura ali. Eu fiquei ali por 15 anos, meus pais não tinham ideia. Ou você não falava? Não, O silêncio me imagina, o parece que é silêncio uma característica é da uma mulher agredida, característica. né? Ela não conta, né? Não Não fala. conta. E às Então, vezes quando alguém identifica um machucado, uma coisa, eu bati, ela nunca conta, né? não, eu caí da escada, eu Isso, já caí da escada, sabia? Nossa, Então, tem coisas que, assim, a gente fica nesse lugar. Então, assim, tem que buscar acompanhamento, ajuda, porque não é uma coisa, fala assim, ai, a mídia fala, parece que é fácil. Não é, é muito desafiador. Então, ter essa rede de apoio, buscar realmente ajuda profissional. E aí sim, fazer uma denúncia, estar estruturado para que você tenha consciência de que aquilo não está certo, né? Nós, e não só a mulher, né? Nós seres humanos, nós fomos feitos para ter uma vida leve, equilibrada. Deus fez a gente feliz, para né? isso, né? Não Uma vida feliz. para ter uma vida Bom, medíocre. antes da questão da denúncia que você fala, me parece assim que agora nós vamos falar para as mulheres, vamos falar para os homens também. Eu acho que o homem, ele tem condição também de perceber quando é que ele está avançando o sinal, né? E passando da conta, né? E eu acho que Sim. com certeza ele não gostaria daquilo, né? Claro que tem diversas índoles, né? Mas se for um cara com um mínimo aí de condição, ele vai perceber que não está certo e ele vai querer melhorar isso. A terapia de casal e a terapia familiar, ela pode ajudar muito a superar esses problemas, né? Pode, até porque quando nós estamos falando nessa disfunção, a gente tá imaginando esse cenário que é um homem também machucado. Claro, E aí é esse homem, ele entender a força dele, a agressão dele. Então, se nós olharmos para o padrão mulher e homem, essa diferença, ela existe e o homem, ele é naturalmente mais agressivo. Mas é uma agressão
como no reino animal. É uma agressão pela subsistência, pela proteção. Então, o leão, ele não ataca se ele não tá vendo ali, a família dele tá aqui, a leoa tá ali cuidando, se não tem nenhum risco, ele não vai sair só porque um passou. Se ele vê que tem risco, então ele usa da força dele. Então, o que a gente vê hoje são homens que não conseguem lidar com essa agressividade natural, que é para proteção, né, para ir, para prover essa família, para cuidar, né, proteger essa família. Quando ele vem muito machucado da família origem, a família de base dele, fica desequilibrado. E aí, homem também ele é mais difícil de se abrir. Sim, Então, não é buscar fácil também, ajuda né? é mais difícil. Então, o nosso foco é familiar, mas a gente tem a nossa porta de entrada é mulheres. Elas vêm, a gente vai conseguindo organizar assim estrategicamente a família com ferramentas e tudo mais, porque o homem vai vendo mudança. E é isso, a gente muda dentro, ganha essa estabilidade na vida emocional dentro e o outro vai vendo, fala, tem alguma coisa diferente é que essa mulher, o que ela tá fazendo? E aí as coisas vão se organizando. Mas o índice de procura por apoio de homem é muito pequeno, muito baixo. Mas as famílias, você tem, por exemplo, clientes em que o casal está fazendo um trabalho junto ou não? Sim, Tem. sim, sim. Aí é o diálogo, né? Porque vamos lá, é difícil, mas se a mulher conseguir conversar, e não claro que tem que ver qual é o momento que ela vai conversar, né? Mas pegar um momento legal e falar, gente, vamos melhorar a nossa situação, vamos fazer uma terapia. Isso pode ser uma saída importante também, né? Pode salvar o próprio casamento, a própria família. Pode. E dentro do nosso princípio esse homem, ele nesse papel mesmo de provedor, não só financeiramente, porque hoje a gente, né, as mulheres estão ganhando o espaço dela e brilhantemente fazendo, desempenhando todas as suas funções, mãe, esposa. Mas esse homem provedor, onde que ele se torna o protetor da família. A mulher, ela é valorizada. Esse lugar de base da família, né? Ela que vai conduzir, ela que está ali na frente, conduzindo filhos, educando, nutrindo. Então a gente fala que o pai, ele é o protetor. Então se a criança, se você vê uma criança na escola brigando, ela não fala assim, ah, eu vou chamar minha mãe. Se ela tá Vou numa chamar família meu pai. estruturada, ela vai falar assim: você não fala assim comigo, hein, que eu vou chamar o meu pai. Então é esse lugar de proteção. A mãe, ela tá nesse lugar de nutrição, de cuidado. Mãe é que zela, que cuida. Então, essa união faz o quê? Protege as crianças. Então, Uhum. quando a gente fala na família, a gente olha para essa mulher adulta, olha para ela despertar realmente. Olha para esse homem, para ele ser provedor, sim, com qual missão? Proteger as crianças. Porque a gente fala desses adultos doentes de hoje, foram crianças desprotegidas. Então, se a gente quer organizar para que as famílias sejam estruturadas, a gente tem que partir desse ponto de que essas crianças estejam bem protegidas, que não foi o caso, né, desse, Esses que nós falamos, né? né, de nenhum Porque, desses, né? olha, não, é muito triste, né? Eu não tenho palavras assim realmente para dizer. Bom, vamos lá. Participar de grupos sempre é importante, né? Por exemplo, se for empresária, participar de grupos de mulheres empresárias, núcleos em igrejas também eu acho que ajuda. Se abrir, dialogar, procurar ajuda psicológica, né? Apoio em terapia familiar, eu acho super importante isso aí, né? E se alguém quiser contar com o seu trabalho, o seu Instagram qual é? Ana, Ana, mentora, Ana mentora. com dois N's. Há Ana, dois dois N's. N's. Depois eu É conto para uma você Ana por quê. internacional. É, Ah, tem essa que Ana contar já na já sequência tá. aí. Tá, Ana Mentora tá. ponto Maps. MAP. Maps. De Maps igual Google Maps mesmo, sabe? Ah, Maps. Maps, Maps. Maps, olha lá. Ele é MAPS. internacional. Ele que é internacional, viu, Maps. gente? Maps. É Maps, Maps, isso, né? Porque se eu falar Maps, o cara vai procurar com I lá, né? Não, tá certo, estamos no Brasil, mas eu entendi. Então, Maps. isso. Ana com dois N's, Mentora mentora, ponto Maps, ponto, que eu aprendi agora. Maps. Maps. É Não, você tá isso. certo. Por que dois N's? Porque dentro da minha árvore genealógica, eu fui estudar ela, né? Sendo eu
é profissional da área da família, e tem muitas Anas antes de mim. E as minhas duas avós mesmo, paterna e materna, são Anas. Por isso eu sou Ana. Então eu coloquei dois N's em honrar as duas avós. Ah, homenagem a elas, Homenagem a elas. as Anas. As Anas que vieram antes de mim. Essa Ana aqui só existe porque elas Ah, existiram. sim, com certeza, né? Bem, então ali no seu Instagram, Ana com dois N's, mentora.maps, É isso. tem o seu contato, tudo ali? Tem tudo certinho, tem o link ali para falar comigo no WhatsApp, pode mandar direct. E Maps é porque esse é o nosso método, é o jeito que nós trabalhamos. Então, nós falamos, é a nossa base familiar, então são mulheres amadas, prósperas e sábias. Opa, Maridos olha, amados, prósperos e sábios. legal isso. Muito bom, excelente. E sabe qual que é Ah, a definição de prosperidade? bom, prosperidade ela envolve uma série de coisas. Nós trabalhamos com a definição de crescimento. Então, quando que eu sei que eu estou prosperando? Quando eu estou crescendo. Então, nós colocamos uma semente na terra, ela precisa o quê? Prosperar, para ela É trazer verdade, frutos. é Então, verdade. para a gente desmistificar que prosperidade é só do lado financeiro. Muita gente vê ainda as pessoas falando disso. Não, prosperidade é o quanto eu cresço. Bom, você falou aí em proteção à criança. Isso nos leva ao FELCA, né? Que eu acho que não é só um caso do Brasil, né? É um cara que fez uma coisa com repercussão no mundo inteiro. Até porque o Brasil agora aprovou já começou a aprovar leis nessa direção, e esse é o primeiro país do mundo que está tomando algumas medidas, inclusive relacionadas à internet, aos algoritmos e coisas assim. É, essa questão da proteção à criança é absolutamente fundamental, né? E é algo que a gente sempre falava, mas era só falando, né? Parece que agora vamos começar a ter uma ação mais efetiva. Agora, a proteção à criança, nós temos debatido muito aqui no portal, ela começa pelos pais, né? Pelos pais, não tem outra. Não há lei que Não, substitua o cuidado, da mãe e do pai, né? não é. E aí, uma mãe doente, um pai doente, Vai dar como problema. vai dar É que problema? termina em abandono, né? Porque daí a Hum. criança faz o que ela quer, né? O pessoal dá o celular para ela lá para ficar mais fácil, né? Eu digo que na minha época, nosso quintal era a rua. Agora o quintal é no quarto, do lado. E Então o tem quintal era uma aberto, era era tranquilo, aberto e o e quarto é criança. fechado, né? E aí tá cada É, vez mais pais sem controle do que as crianças estão consumindo. E nessa fase ali, principalmente ali onde o Felca diz, é onde está acontecendo a construção racional dessa criança. Então, o que ela está vendo vai cravar e vai ficar registrado ali. E aí esses pais não estão protegendo essas crianças. Então, eu acho que é muito pertinente o que ele fez. E aí é aquele sinal de alerta. Será que realmente eu estou protegendo os meus filhos? Porque muitas vezes as mães, elas dizem exatamente isso. Ah, eu estou aqui nesse ambiente, mas é em proteção aos meus filhos. Proteger os filhos é fazer aquilo que vai torná-los um ser humano melhor. Não é ficar num ambiente em que machuca, que destrói, né, o emocional ali da família toda. Eu sempre digo que não é mimimi. Às vezes é uma dor escondida realmente, né? E essa mulher ela precisa olhar para isso. Ah, e tem que fazer na força. Não, não é força. Ela tem que descobrir o poder dela para cuidar dos filhos, dos homens também, deixar esse lado protetor e provedor deles também saudáveis. tô sabendo que vai ter um evento no dia 4 de outubro e queria saber um pouquinho mais sobre esse evento que você está organizando. Ah, nós vamos fazer aqui em Maringá o primeiro, porque nas pesquisas que eu fiz, eu não vi nenhuma profissional fazendo isso ainda. Nós vamos fazer o primeiro evento de saúde emocional feminina. Então, começar pela base, por essa mulher que nutre, para que ela desperte uma adulta, porque às vezes se comporta como os filhos, como uma adolescente. Então, vai ser
o lugar em que a gente vai olhar para a saúde emocional das mulheres. E a diferença do nosso evento é que ele vai ser híbrido. Então, vai ser o Olha só. primeiro. Ah, E aí, a gente já tem uma comunidade forte no digital, né? Nós temos a comunidade MAPS. E nós vamos abrir poucas vagas, poucas mesmo. Nós teremos um espaço para atender ali 30 pessoas, para ser bem focado realmente nessas mulheres que estarão 30 vagas presenciais. só É, pouquinho, hein? pouco, Ah, mas olha, vai lá garantir a sua, porque vai ser mas sobrenatural tem esse que se evento. inscrever também para poder assistir online. Também, aí vai ter as inscrições presenciais e online, e aí É online, verdade que tem gente até nos Estados Unidos que vai assistir isso? espero que sim, hein? Mas quais são os Amazonas, lugares que já tem? Amazonas? Amazonas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Olha que Paulo, legal. estamos trazendo um despertar de consciência para as famílias no Muito nosso bom. país. Muito legal. E para se inscrever, lá no Instagram, Lá no Instagram, Ana com 2 N's, mentora.maps, Isso Maps, que é aí, mulheres tem lá. amadas, Prósperas prósperas e e sábias. sábias. Nossa, eu queria ter tudo isso, né? Porque são maridos também, né? Maridos Maridos, amados, amados, prósperos, prósperos e sábios. sábios. Isso é uma raridade, né? E essa sabedoria, então, a gente trabalha em todos os pilares, mente, corpo e espírito, a sabedoria que vem do alto. Isso é importante também, Então, né? nosso evento vai ser, já temos o lugar, vai estar tudo lá no Instagram, no Ótimo. link lá para inscrição. Tá. Uma manhã inteira dedicada. É uma manhã inteira. Uma Isso manhã era inteira. O workshop vai ser das 8 ao meio-dia. das 8 ao meio-dia. Ao meio-dia. Uma oportunidade aí para falar de saúde Saúde da mulher. emocional. Saúde emocional. Vamos começar ali pelas mulheres, mas é para construção, reconstrução de famílias. Então, esse é um evento, vai ter muita coisa legal, vai ter um coffee break lá especial para recebê-las, vai ter dinâmicas, vai ter muitos presentes. Opa! E quem se inscrever já vai ganhar para ir se preparando e ficando ali ansiosa no bom sentido, vai ganhar um detox emocional. Então, às vezes, você nem sabe se você está bem ou não. Ah, eu nunca cuidei. A gente aprendeu ler, escrever, andar de bicicleta, mas nunca ninguém ensinou a Não se gente. cuida muito, né? Nunca ninguém ensinou. Como deveria, né? Olhar para a emoção. Então, a gente vai ter, todas que se inscreverem vão ganhar um presente, um bônus detox emocional, para ir preparando a mente ali para esse Excelente. reencontro com elas mesmas. Excelente. Isso é muito Só tenho legal. a te agradecer, Ana. Ana com 2 N's. Te agradecer por ter estado aqui com a gente. Desejar muito sucesso para você e a gente vai conversar mais sobre esse evento. Nós vamos divulgar aqui também no portal hojemaringá.com.br. Já vamos fazer uma reportagem sobre isso, uma postagem com os links para o seu Instagram, para essa página lá das inscrições, e vamos estar acompanhando, desejando muito sucesso para você. Porque o seu sucesso, com certeza, será a felicidade e a prosperidade de muitas mulheres e homens também. Eu que agradeço, Diniz, pela oportunidade. Não é mimimi. Se você sentiu, se você observou qualquer diferença no seu corpo, liga um sinal de alerta, procure ajuda, procure uma rede de apoio. Você não está sozinha e você merece muito mais. Nós somos filhas amadas de Deus. Nós estamos aqui para conduzir o nosso lar da melhor forma possível. A gente não merece mediocridade no nosso sistema familiar. Com toda certeza. Muito obrigado. E obrigado a vocês que nos acompanharam. Até o nosso próximo Hoje Pode.